Olá, assunto hoje são as feridas emocionais. Que sinais que a gente pode perceber para identificar se a gente tem ferida e quais são essas feridas, né? Vamos falar da nossa criança interior que pode estar causando esses comportamentos, esses sintomas, essas coisas que estão acontecendo hoje, que não são legais, que estão te travando, que estão fazendo você sofrer. E na verdade é um sofrimento que você vem carregando de longa data, muitas vezes desde a infância mesmo, né? Vamos entender todas as questões, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar numa psicoterapia. Eu tenho uma equipe no meu site que atende individualmente, tanto online como presencial, e para você pegar essas informações aqui pelo WhatsApp, você tem horário, valor, local de atendimento, enfim, online, presencial, todos esses detalhes. Vamos falar sobre isso. Por quê? Mesmo sem você saber, se ter consciência, sem identificar, e eu vou te explicar ainda aqui no decorrer do vídeo o porquê que muitas vezes é difícil identificar uma ferida emocional, mesmo sem você identificar, ela vai estar agindo em você. Se ela existe, ela vai estar agindo. Um coração partido é uma ferida emocional, um desgosto é uma ferida emocional. São causados por abuso emocional doméstico, família tóxica, traição, e eu vou detalhar um pouquinho mais o que é isso, porque às vezes a família ela é cheia de boa intenção, oficialmente ela é amorosa, tem amor, os pais amam, né, aquelas crianças, mas a forma de educação dada conforme a educação tradicional que eles aprenderam vai passando informações muito ruins para a criança. Mas a gente chega lá. O que eu quero começar falando agora são desses eventos traumáticos, né, de uma criança maltratada que deixa a marca, que com o tempo vai formando ferida emocional. E uma ferida, por exemplo, uma ferida no seu corpo, ela deixa aquela região mais sensível, né? Tocou, chegou perto, né? Encostou alguma coisa, fica sensível. Da mesma forma, uma ferida emocional te deixa mais vulnerável naquelas situações que causaram a ferida, que é o original da história. E aí a gente tem aquelas dicas, aqueles caminhos para a gente começar a perceber que tem alguma coisa ali, né? E aí você pode perceber que existe uma ferida, mesmo sem saber exatamente, porque às vezes a gente não tem consciência, ou porque não lembra mais, ou porque aquilo que aconteceu foi passado até como uma coisa boa, né? Quantas pessoas hoje não estão falando por aí, apanhei, mas estou bem. E aí tem vários motivos por essa pessoa estar bem, né? Ou porque ela realmente superou, ela trabalhou, ela ressignificou essa situação, ou porque convenceram ela de que apanhar é bom, que apanhar aprende coisas boas, só que as sequelas estão aí acontecendo em paralelo, ela só não associa aquela sequela com a surra que ela levou. Só que abuso nem sempre é só surra. Vamos chegar lá. Vamos falar primeiro dos sinais. O que você pode estar percebendo que é aí uma indicação de que tem uma ferida emocional aí dentro? Chorar muito fácil para coisas que são pequenas, coisas que para outras pessoas não tocam tanto. Eu sei que a gente se comparar com os outros nem sempre é legal, mas a título de você entender o desproporcional em você pode ajudar bastante, né? E esse choro, normalmente ele está te indicando que ali, aquela situação onde você chorou, pode ser num filme, pode ser numa situação que você viu na rua, pode ser uma situação que alguém te contou, com certeza, naquela situação tem ali componentes que te lembraram a tua infância, cutucaram a tua ferida e te deixou sensível, e você expressou com o choro. Quando você perde o interesse repentinamente por coisas que você gostava muito, ou você gostava muito de passear, ou tinha um hobby que você gostava muito, às vezes pessoas que você gostava muito, de repente perdeu o gosto, perdeu a vontade de estar lá fazendo aquilo. É sinal que surgiu alguma coisa aí no meio do caminho que te fez associar uma emoção ruim com aquilo que você estava gostando. Eu já percebi situações, por exemplo, tinha um parque que eu gostava muito de caminhar, que eu ia com muito gosto, com muito prazer fazer minhas caminhadas.
Aí um belo dia começou a vir lembranças de um momento de vida, de que eu tinha uma atividade ali perto e só o passar pelo parque já me lembrou da situação da atividade que eu tinha e que não foi legal, que foi muito estressante, foi muito complicada. Aí de repente eu passei a fazer essa associação e passei a deixar de gostar do parque. O parque já me chama mais atenção, já não acho mais legal. Então de vez em quando a gente faz essas associações que é legal até a gente entender o que entrou aí para contaminar uma coisa que estava legal, que você estava gostando. E entender isso pode ser muito fundamental para você se entender e limpar aí o que está te atrapalhando. Quando você se irrita muito facilmente com as outras pessoas também, sente que elas estão ocupando um espaço muito grande na tua vida, que elas só querem fazer as coisas para elas, né? Por exemplo, na verdade isso que está te irritando nas pessoas, muitas vezes, são indícios do que te causou lá o trauma inicial, o que te fez aquela criança ferida dentro de você ali se alertar e falar, meu Deus, não suporto mais disso aqui, né? Preciso me livrar dessa pessoa, aí você se irrita com ela. Isso acontece muito, porque a gente tem essa tendência de deslocar para as pessoas do nosso presente aquelas coisas que foram feitas pelas pessoas do passado. Então é interessante a gente conseguir separar, falar, não, pera lá, não tem nada a ver. Quando você, de repente, também se sente inútil, sem esperança, sem expectativa, você não vê um futuro interessante, né, para ser vivido, algo que tem aí pela frente, que vai ser legal chegar lá. Isso porque as pessoas elas têm a tendência de achar que o passado é uma eterna repetição, que vai ser sempre aquela mesma coisa, aquele trauma vai se repetir eternamente. Se uma vez te fizeram, vão estar fazendo novamente aquele tipo de coisa. E que não é verdade, né? Essa sensação de que todo mundo é desonesto, todo mundo é descomprometido, todo mundo é... Não é verdade, não é todo mundo que é desse jeito, mas a tua sensação por ter passado por uma pessoa desonesta, por uma pessoa que não é comprometida, ficou tão guardada dentro de você, te machucou tanto, te deixou tão sensível, que qualquer coisa vai te fazer essa associação e aí pensar esse tipo de coisa das pessoas, né? Pensamento repetitivo com relação ao que aconteceu, né? Você está ali fazendo uma outra coisa, você está lendo um livro, você está vendo na televisão, de repente vem aquele pensamento. Isso é a chamada ruminação, quando você não consegue se livrar de uma coisa ruim, uma coisa do passado. Também sinal de quem que tem um trauma emocional, tem uma criança ferida gritando aí. Quando você se sente apático, paralelo àqueles momentos de ruminação, de ficar só pensando no que aconteceu de ruim, de quanto aquilo foi pesado para você, você se sente sem energia, você se sente apático, se sente sem vontade de levantar, de fazer coisas, de agir, porque acaba sendo o resultado da ruminação, aquela sensação de que nada vai se resolver. Mas o importante é a gente saber que hoje a gente é um adulto, né? Mas muitas vezes, mesmo sendo um adulto hoje, se você foi uma criança maltratada e não resolveu essas dores, você vai continuar carregando, né, e sentindo os efeitos na sua vida atual de adulto daquilo que aconteceu em algum momento e aí que te marcou. O sofrimento ele se fixa nas memórias do que aconteceu e são revisitadas continuamente. E aí eu tenho dois termos aqui para a gente destrinchar um pouquinho mais, que é fundamental para a gente entender isso. O que é uma criança maltratada? Né? Eu coloquei aqui em cima, se você foi uma criança maltratada e não resolveu essas dores, você vai continuar carregando e sentindo os efeitos. Então, vou explicar esses dois termos, o que é uma criança maltratada e o que é resolver essas dores. Criança maltratada é aquela que não foi amada ou foi amada do jeito errado. Amada do jeito errado é aquelas coisas que são feitas cheio de boa intenção, cheio de boa vontade, só que não tão atentas
ao que realmente uma criança precisa, não está atenta à necessidade da criança. Aquele medo de mimar, nossa, é uma coisa maluca. Medo de mimar, de estragar a criança, então os adultos não acolhem a criança. E aí acham que estão formando um adulto forte. Não, está formando uma pessoa com dor, está formando uma pessoa ferida. Então tem aquelas boas intenções também, fora os maltratos óbvios, né? Que aí não precisa nem destrinchar tanto. E aí é o que eu falo sempre, né? Que a criança ela precisa ser atendida em suas necessidades e precisa ser entendida quais são as necessidades. Adulto tem medo de mimar a criança, então fala assim, não vou dar colo, porque colo mima. Não, o que mima uma criança é você fazer para ela as coisas que ela poderia fazer. Não, agora você já consegue levantar, pegar seu brinquedo e guardar, então é a sua responsabilidade. Fazer isso por ela, sim, você vai estar mimando, ou pegar no colo quando ela caiu, ralou o joelho, não, isso não é mimar. Então a gente precisa entender que criança não se vira, ela precisa de um adulto cuidador. Quando você era criança, você também não se virou, né? Você precisou de um adulto cuidador, mas às vezes dá a impressão que se virou. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica bem claro. Se a criança chora e o adulto acha que está chorando à toa, ele acha então que ele precisa ensinar essa criança a se comportar. Como é que ele faz isso? Não vou dar bola. Está chorando à toa, deixa eu aprender que está chorando à toa, que não é para chorar. Vai ficar chorando sozinha. Na verdade, está ensinando para a criança que ela não pode contar com ninguém, né? Ela chora, ela está sentindo alguma coisa, pode não ser lógico para o adulto, mas tem muita lógica para a criança, e aí ela para de chorar, né? E o adulto acredita que deu certo, aprendeu a não chorar à toa, né? Não está mais fazendo birra. Só que na verdade a criança desaprendeu o desamparo. Ela aprendeu que não pode contar com ninguém. E aí ela vira aquele adulto que sai fazendo tudo sozinha e as pessoas até elogiam, né? Fala como é uma pessoa independente. Não é independente não, ele não confia em ninguém, não conta com ninguém. Por isso tem que eu mesmo fazer, porque se for esperar pelos outros, ninguém me atende. O que também não necessariamente é verdade. Esse é um exemplo, mas tem 1000 outros. Se você lembrar de outros exemplos de maltrato na infância, daquelas coisas feitas até com boas intenções, me conta, coloca nos comentários, vamos conversando sobre isso. E o que seria resolver esses traumas? É você tomar o lugar de observador de você mesmo, de você conseguir olhar para a sua história de vida, perceber o que aconteceu e tomar consciência de que você não é o resultado dos seus pais. Você cresceu, já tem o cérebro formado, principalmente se você já tem mais de 25 anos, você já é o agente da situação, da sua própria vida. Você consegue limpar o passado, né? E dar um novo olhar para a sua própria vida, para você entender quem é você de fato e quem você sempre foi. Voltar nessas memórias e entender quem você sempre foi, só que te fizeram pensar diferente a seu próprio respeito, dá uma luz muito grande. Falei, não, pera lá, eu não era aquilo não, a pessoa se enganou ou por maldade, ou com boa vontade, ou porque ela também aprendeu daquele jeito, só repassou o que aprendeu, não importa. Agora você consegue identificar quem você é, quem você sempre foi. E isso é fundamental para você se reerguer, para você conseguir seguir daqui para frente limpo dessas memórias emocionais, desses traumas, dessa criança ferida que você vem carregando há muito tempo dentro de você. Pensa nisso. Se sozinho está difícil, pensa no profissional para te acompanhar nesse autoestudo, nesse autocompreensão. E chegou até aqui, peço, deixa o seu like, fortalece o vídeo. É uma forma de você agradecer ao vídeo que você assistiu e falar, poxa, foi bom ter assistido, ter ouvido. Obrigada por me ouvir.